É inacreditável. Eu só fico torcendo para acordar desse pesadelo. Na sexta-feira, a Fox 4 News conversou com Crystal Boyd, avó de Novali, e Americus Perkins, mãe da garotinha. Eu só quero justiça pela minha filha. Eu quero que todos, qualquer pessoa envolvida que soube e não falou nada, sintam de verdade o peso disso. Só consigo pensar no que fizeram com minha filha. Eu não entendo como alguém pode fazer algo assim com uma criança. Seja bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é Um Mundo Cruel. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma criança pequena que foi morta recentemente, apenas 2 dias antes do Natal. Quando souber o que aconteceu com ela, vai ficar horrorizada. Esta é a história de Novali Galloway. Novali Elizabeth Galloway nasceu no Missouri em 10 de outubro de 2022, filha de sua mãe, Americus Perkins, e de seu pai, Kyle Galloway. Novali tinha uma irmã mais velha com quem adorava brincar. Diziam que a menina de 3 anos era um espírito alegre, trazendo risos e felicidade a todos ao redor. Ela adorava chá gelado doce, ficar ao ar livre e tocar harmônica. A mãe de Novali, Americus, era bem jovem quando sua filha nasceu, tinha apenas 20 anos. Ela também já havia lutado contra o vício em drogas, e em fevereiro de 2020 ela foi presa por posse de parafernália de drogas. No entanto, dizem que na época da morte de Novali, Americus estava sóbria e já estava assim há algum tempo. Agora, o pai de Novali, Kyle Galloway, também tinha antecedentes criminais, mas ele havia enfrentado acusações muito mais graves. Ele havia sido condenado por acusações de entrega, posse de substância controlada, uso ilegal de parafernália de drogas, agressão doméstica, arrombamento, furto em loja, agressão, adulteração de veículo automotor, não comparecimento e violação de liberdade condicional. Além disso, em março de 2023, Kyle foi condenado por colocar em perigo, em primeiro grau, o bem-estar de uma criança. Infelizmente, não consegui encontrar mais informações sobre exatamente do que se tratava esse caso. A mãe e o pai de Novali se separaram algum tempo após o nascimento dela, devido ao fato de que Kyle era considerado abusivo com Americus. A partir desse momento, Americus ficou com a guarda total da filha. Agora, de acordo com a mãe, Kyle ainda tinha direito de visita, só isso. No entanto, ela também disse que, apesar de todos os seus esforços, não via Novali há meses. Nas redes sociais, a família de Novali afirmou que a menina estava com a avó postiça de Kyle quando a entregou ao pai, mesmo não sendo o que deveria acontecer. Não descobri se a guarda de Novali foi decidida por ordem judicial. Agora, a mãe de Americus, avó de Novali, Crystal Boyd, disse que eles estavam procurando pela menina há cerca de 6 a 8 meses, desde pelo menos junho. Ficou claro tanto para Americus quanto para Crystal que o pai de Novali, Kyle, e sua nova parceira, Diane K. Hankins, estavam deliberadamente tentando impedir que a menina visse o restante da família. Então, em dezembro de 2025, a pequena Novali, de 3 anos, estava morando com o pai e a namorada dele no Classic Motel, em Higginsville, Missouri, que é uma opção de hospedagem bem barata, localizada perto da rodovia 13 do Missouri. Não se sabe ao certo quanto tempo eles estavam hospedados lá. Na madrugada de terça-feira, 23 de dezembro, por volta das 4h, a polícia foi chamada ao motel após relatos de uma criança sem respirar. Quando os policiais chegaram, encontraram Novali morta no quarto. A polícia imediatamente ficou desconfiada das circunstâncias em torno de sua morte, pois ela apresentava múltiplos ferimentos suspeitos pelo corpo. Isso incluía 2 olhos roxos e marcas de amarração nos pulsos e nos pés. Parecia que a menina havia sido fisicamente abusada antes de sua morte. Assim, os 2 adultos que eram responsáveis pelos cuidados de Novali foram presos.
Seu pai, Kyle Galloway, de 30 anos, e sua namorada, Deanne K. Hankins, de 36 anos, foram acusados de 3 crimes graves, incluindo negligência infantil, colocar em risco o bem-estar de uma criança e posse de drogas. A acusação de drogas estava relacionada à metanfetamina e aos apetrechos para uso de drogas que foram encontrados dentro do quarto de motel. Deanne admitiu aos policiais que era dela porque ela havia tido uma recaída recentemente. Ela também já tinha acusações anteriores de posse de substância controlada. Kyle, por outro lado, afirmou que não usava entorpecentes, mas sabia que eles estavam dentro do quarto de hotel. Tanto Deanne quanto Kyle foram detidos na cadeia do condado de Lafayette e ficaram presos sem direito à fiança. Ao falar com a polícia, Kyle afirmou que Novali, de 3 anos, foi parcialmente contida e amarrada com abraçadeiras plásticas naquela manhã por, segundo ele, problemas comportamentais contínuos. A descrição dele sobre as abraçadeiras plásticas correspondia às marcas de ligadura encontradas nos pulsos e tornozelos da menina. Kyle também contou às autoridades que sua namorada, Deanne, havia disciplinado fisicamente Novali mais cedo naquele dia, batendo em sua cabeça e boca. Embora o pai tenha descrito essa suposta disciplina como excessiva devido ao barulho e à força usados contra a menina, ele também admitiu que nunca interveio ou tentou prestar qualquer ajuda à filha. Isso provavelmente aconteceu porque Kyle então se manifestaria e diria que ele também havia disciplinado fisicamente Novali. Isso aconteceu ao longo do dia e da noite, enquanto ela continuava se comportando mal, segundo ele. Ele contou aos detetives que não só gritou e xingou a garotinha, como também a bateu várias vezes. Quando os investigadores falaram com Deanne, ela admitiu que Novali teve mãos e pés amarrados, mas afirmou nunca tê-la visto com braçadeiras plásticas. Deanne disse, no entanto, que observou a menina com lacerações nos pés e nas mãos. Deanne também falou sobre como ela bateu no corpo e na boca de Novali para corrigir o comportamento dela. Ela disse que tinha batido na parte de trás da cabeça da menina no dia anterior, quando ela se afastou dela e não fez o que foi mandada. Novali tinha apenas 3 anos de idade. Que criança de 3 anos você conhece que faz tudo o que mandam? Porque eu não conheço nenhuma. Mais tarde, naquela noite, enquanto Deanne e Kyle tentavam fazer Novali dormir, ela começou a se comportar mal e a se recusar a dormir. Deanne disse que tentou colocar Novali na cama várias vezes, mas não conseguiu porque Novali continuava se comportando mal. Deanne disse que isso deixou Kyle muito irritado, então ele começou a chutar a filha na parte de trás da cabeça. Depois disso, ele se virou para Deanne e disse: talvez tenha sido um pouco forte demais. Isso me dá um enjoo tão grande. E me lembra do que Adam Montgomery disse à esposa, Kayla, depois de ter socado repetidamente a pobre Harmony na cabeça. Mesmo que já estivesse claro, nesse momento, que havia algo errado com a pequena Novali, os 2 adultos decidiram apenas mandá-la para a cama, em vez de procurar qualquer atendimento médico. Novali estava com o cobertor cobrindo o corpo inteiro, então acharam que ela dormia. Mas depois, Deanne disse que ouviram a pequena respirando alto. Inicialmente pensaram que ela só estava brincando ou se comportando mal, como de costume. Mesmo após o casal gritar e a menininha não parar, Deanne se levantou para ver como ela estava. Ao se aproximar do berço onde Novali dormia, percebeu que a menina de 3 anos não respondia e ligou para o 911. A avó de Nova, Crystal Boyd, disse sobre o assassinato: "É inacreditável. Só espero acordar desse pesadelo, mas não consigo." Crystal também criou uma vaquinha online, onde pediu doações para ajudar a pagar as despesas do funeral da neta. Na página de arrecadação, ela disse: "Nova era uma menininha tão feliz e maravilhosa, e sempre será muito amada e sentida por tantas pessoas. Te amo muito, Nova, e sempre vou te guardar no coração e na alma, minha princesinha." Américos, mãe de Novali, também se manifestou após a morte da filha. Ela disse: "Eu só quero justiça pela minha bebê. Quero que todos os envolvidos, ou quem sabia e não disse nada, sintam isso. Quero que eles paguem por isso. Tudo o que consigo fazer é pensar no que fizeram com a minha bebê. Não entendo como alguém faria isso com uma criança, ainda mais com a própria filha." Desde a morte da menininha, a família dela comentou nas redes sociais sobre como os serviços de proteção à criança e as autoridades não fizeram nada para ajudá-los.
No dia 24 de dezembro, Americus postou uma foto dela com Novali no Facebook com a legenda: "O que eu daria para trocar de lugar com você é inimaginável. Eu te amo, linda. Mamãe sente tanto a sua falta. Não é justo." O departamento de polícia de Higginsville falhou com minha bebê. Por isso, minha filha de 3 anos morreu. A bisavó materna de Novali, Patrícia Willis, também comentou na postagem dizendo: "O serviço de proteção à criança também falhou com o nosso anjinho Nova, devolvendo ela para ele toda machucada e tudo mais." Em outra postagem, Patrícia comenta: "A culpa é dos dois, além do serviço de proteção à criança e do hospital, por terem devolvido ela várias vezes. E nunca tentaram entrar em contato com a mãe, a neta ou a bisavó sobre nada disso, nenhuma vez. A polícia nem conferiu nossos documentos nas 3 vezes em que fomos buscá-la sabendo onde eles estavam. E então eles desapareceram." Americus afirmou que foi à polícia 3 vezes, mas os formulários que pediram para ela preencher para denunciar que Kyle havia levado Novali nunca foram analisados mais a fundo. Ela afirmou que o detetive D9, que atendeu seus pedidos de ajuda, recusou-se a intervir, dizendo a ela que Novali estava segura e que nada mais poderia ser feito. Até agora, não houve pronunciamento oficial da polícia ou dos serviços de proteção à criança sobre as alegações. Após o assassinato de Novali, uma petição começou a circular online, tentando fechar o Classic Motel, onde ela morava com o pai e a namorada dele. A petição afirma que o motel tem sido o foco de algumas atividades preocupantes e coloca os membros da comunidade em risco. Ela afirma: "O bairro que antes era tranquilo, agora está sob a sombra de problemas que eram desconhecidos antes do funcionamento do motel. Esta não é a Higginsville em que crescemos, nem o ambiente que queremos para nossos filhos." Uma moradora do Missouri chamada Breonna Smith Nimbley, que ficou profundamente abalada ao saber do caso de Novali, está atualmente trabalhando para aprovar uma nova legislação no estado. Seria uma lei chamada Lei Novalei e garantiria que crimes violentos contra crianças fossem tratados com mais seriedade. Se aprovada, isso significaria o fim da prática rotineira de reduzir acusações graves e o fortalecimento das sentenças nos casos em que ocorre dano grave ou morte. Elas também querem garantir que criminosos perigosos realmente permaneçam presos. Vou incluir um link para a petição no change.org na descrição abaixo, caso você também queira assinar. Uma vigília à luz de velas foi realizada para Novali na noite da véspera de Natal, do lado de fora da casa de sua tia. Durante esse momento, também foi montado um memorial em homenagem à menina. Novali Galloway, de 3 anos, foi cremada e seu funeral ocorreu em segunda-feira, 29 de dezembro de 2025, na funerária Thurman, em Richmond, Missouri. Uma cerimônia pública em sua memória ocorreu em 10 de janeiro na Igreja Batista de Richmond. Bem, obrigada por ouvirem a história da Novali hoje. Essa pobre garotinha, eu fico me perguntando qual foi a verdadeira história em relação à custódia da mãe dela e por que o Kyle realmente ficou com a menininha por tanto tempo. Porque eu sinto que não estamos tendo a história completa neste momento. Esse caso também me lembra muito de outro que cobri recentemente, da Genesis Mada. Tanto ela quanto a Novali foram torturadas e acabaram sendo assassinadas dentro de um quarto de motel, o que me faz sentir que alguém poderia ter salvado essas 2 meninas. O que você acha desse caso? Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir essas histórias contadas por mim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um novo vídeo, que é pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Sinistro. Até a próxima, se cuidem. Tchau! Obrigada aos apoiadores do Mundo Sinistro. Agora tem ainda mais conteúdo do Mundo Sinistro no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para wickedworldtruecrime@gmail.com.